para a mensagem que está por vir a seguir. Em suas mãos se achava ternura, em suas mãos repousava o perdão. O seu olhar de amor fazia qualquer pecador se arrepender. Ele levava consigo a vida, de suas vestes brotava o poder. Veio trazer a paz, curar a dor e salvar a quem o negou. Cristo Jesus, o Filho de Deus, e o mundo não quis ouvir seu chamado, fez o surdo ouvir e o mudo falar, fez o morto se levantar. Seu favor herdaria o seu amor, e ele veio morrer para ser o nosso Salvador. Ele assumiu toda forma humana e como servo aqui caminhou, sendo o Senhor do céu, da terra e mar, escolheu por nós se humilhar. Lá no Calvário, num triste momento, dilaceraram o seu coração, cravos nos pés e mãos marcaram para sempre o autor da redenção. Cristo Jesus, o Filho de Deus, e o mundo não quis ouvir seu chamado, fez o surdo ouvir e o mudo falar, fez o morto se levantar. E quem aceitasse o seu favor herdaria o seu amor, e ele veio morrer para ser o nosso Salvador. Cristo Jesus, o Filho de Deus, e o mundo não quis ouvir seu chamar, fez o surdo ouvir e o mundo falar, fez o morto se levantar. E quem aceitasse o seu favor herdaria o seu amor.
veio morrer para ser o nosso Salvador. Amém. Vamos orar? Santo Deus e Pai, nós te agradecemos porque o Senhor se fez o nosso Salvador. Nós agradecemos porque o Senhor está conosco aqui nessa manhã. Que o Senhor venha ser com o nosso entendimento ao abrir a sua palavra para estudar sobre ti. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. A pessoa que está conosco hoje, a professora Kátia Nunes, ela me ligou essa semana, quarta-feira à tarde. O pai dela está internado com uma hemorragia, com problemas sérios de saúde, e ela infelizmente não pôde estar conosco. De quarta para hoje eu tentei ver alguém e não consegui ninguém. Então, assim, vai ter que ser a Adriana. Eu estava falando com o Wilson, vai ser overdose de Adriana essa semana, né? Que quarta-feira, hoje, de manhã, e à tarde também, porque o Alexandre já tinha me pedido para fazer o jantar. Então, depois eu dou um tempo, assim, de uns 3 anos. Ninguém vai me ver falando mais. Pronto, durante um tempo. Eu gostaria de abrir a Bíblia com os irmãos em João 13. Antes, eu gostaria de saber se as famílias estão sentadas juntas. Quando eu era criança, eu adorava passear pela igreja. Eu adorava andar. Minhas professoras diziam que eu devia ter prego na minha carteira. E eu queria muito sentar longe do meu pai e da minha mãe, mas a minha mãe nunca deixou. Depois, lógico, adolescente, a gente sai mesmo, né? Mas durante a infância, eu fiquei sentado com meus pais. O culto divino é um momento de adoração em família. A família precisa estar junta, né? Então, se o seu filho não está perto de você, fique com ele agora. Eu sei que às vezes é difícil para manter o filho quieto na igreja. Eu já passei muito por isso e ainda passo. Aí, o que a gente faz? A gente começa a trazer uns brinquedinhos, né? E aí os brinquedinhos chamam a atenção da criança e fazem barulho. E a criança não presta atenção no que deve prestar atenção. Eu sei que às vezes um brinquedinho também escapa, né? Hoje pela manhã, meu filho falou: mãe, eu posso levar meu ônibus? Minha sogra trouxe para ele um ônibus daqueles 2 andares, né? De Londres, bonito, lindo. Eu falei: não pode, né? Mas eu não sei se ele trouxe, porque às vezes coloca dentro do bolso, né? Escondido. Quando chega aqui, você trouxe, né? Mas a gente tem que evitar algumas coisas, porque pode atrapalhar até mesmo o pai e a mãe de estarem prestando atenção no culto. Vamos falar hoje de algo muito importante para a nossa vida, de um modo geral. João 13. Alguns estudiosos gostam de falar, ou chegaram à conclusão que dos versos 13 aos versos 17 de João, Jesus, ele procura falar com os discípulos dele. Ele está procurando como se ele tivesse recolhido, como se ele tivesse apenas com os discípulos, e ali ele passasse uma mensagem para os discípulos, ou para não só os 12, mas aquele grupo mais fiel que ficava com ele, né, o tempo inteiro. É como se ele estivesse, por exemplo, no topo de uma montanha, né, ou num lugar fechado, e ali se ele tivesse falando uma mensagem para esse grupo específico. No capítulo 13,
Jesus ele está fazendo uma cerimônia que demonstra muito o amor, que é a cerimônia do lava-pés, que é a Santa Ceia. Era o último momento de Jesus com os seus discípulos, né? A Páscoa estava acontecendo, chegando, e ele então estava sabendo que o momento da sua morte, o quê? Sabe aquela sensação, se você sabe que você vai morrer hoje? Já perguntaram, se você soubesse que você iria morrer hoje, o que você faria? O que você falaria? Qual seria as suas últimas instruções? Há uns 2 anos atrás, um professor universitário lá nos Estados Unidos descobriu que tinha um raríssimo câncer no fígado. Esse câncer dava a ele apenas 6 meses de vida com todos os tratamentos. Ele muito novo, acho que ele tinha pouco mais de 40 anos. 2 filhos pequenos ainda, ou 3 filhos, se eu não me engano, mas assim, um de 2 anos de idade, o mais velho com 8, 9 anos. E ele pensou, como eu vou morrer e eu vou deixar de ensinar tanto para os meus filhos, para os meus alunos, eu vou deixar meus alunos e meus filhos. Então ele pensou em, antes de sair da universidade, fazer a última aula dele. E ele fez, e essa aula foi filmada, ela está na internet, no YouTube você encontra essa aula dele. Pode encontrar trechos legendados e a aula inteira em inglês. Dessa aula saiu um livro que se chama A Última Aula de um Professor Incrível, que é um livro muito bom, eu tenho este livro. E para os filhos, ele deixou assim, DVDs e DVDs gravados, de tudo que ele imaginou que poderia deixar. Ou que se o filho tivesse um momento, por exemplo, de escolher a profissão, ele não ia estar com o filho. Então ele deixou gravado uma mensagem para o filho, para ele ver nesse momento. E ele passou os últimos meses junto com a família. E ele faleceu. Ele era para durar 6 meses, ele durou quase 1 ano e meio, né? E os médicos dizem que um dos motivos dele ter durado tanto foi a maneira como ele escolheu viver os seus últimos tempos. Ele continuou vivendo em família e amando os seus, amando aquele que às vezes a gente acha que vai viver 30, 40 anos e não faz para os nossos aquilo que a gente precisa fazer. Mas é uma aula muito interessante. O Fantástico fez também uma reportagem com ele. À tarde eu vou trazer um vídeo dele para vocês verem, porque à tarde nós também falaremos do mesmo assunto que nós vamos falar hoje, agora pela manhã. Vamos ler João 13, 34. Lá está escrito assim: eu lhes dou este novo mandamento: amem uns aos outros, assim como eu os amei. Amem também uns aos outros. Jesus Cristo estava perto de morrer. Ele precisava deixar uma mensagem para os seus discípulos. E qual foi a mensagem que ele deixou para os discípulos? Qual foi? Amem uns aos outros. Ele vai falar de amor. Ele vai falar de que ele, o quê? De que precisamos amar como ele amou. Essas foram as últimas, não foram dos últimos discursos de Jesus Cristo. Porque ele teve tanto cuidado de falar de amor nesse momento, porque ele sabia que nós precisávamos de quê? De amor. A única coisa que nós precisamos para viver é amor. Um rei, se eu não me engano, austríaco, fez uma experiência, isso no século XVIII, se eu não me engano. Ele queria saber
qual era a língua original, né? Se a gente já nascia, qual seria? Porque se falava que o latim era a língua que a gente tinha dentro da gente. Então ele falou assim: então vamos fazer o seguinte: um grupo de crianças recém-nascidas iam conversar com a mãe ia alimentar, ia dar carinho, ia falar com elas. O outro, a mãe ia apenas alimentar. A mãe não poderia falar, a mãe não poderia, era só alimento, certo? Mas sem nenhuma demonstração de afeto e nem de língua, não podia. Essa experiência não deu certo. Por que ela não deu certo? Porque as crianças que não receberam afeto, nem o diálogo, nem a conversa, morreram antes de completar 1 ano de idade. Então nós precisamos para viver, nós precisamos apenas de amor e nos sentirmos o quê? Amados. O interessante é que Jesus começa o verso 34 dizendo que ele nos dá um novo mandamento. Quantos mandamentos nós temos? 10 mandamentos, não é isso? Que nós dividimos em 2, né? Os 4 primeiros demonstram nosso amor a Deus, e os 6 últimos aos outros, ao próximo. Mas imagine se ele tivesse realmente colocando mais um mandamento. Ele tem autoridade para colocar mais um mandamento? Ele tem. Ele tem. Ele era, antes de qualquer lei ser escrita. Quem foi que fez a lei? Deus. Então ele teria autoridade para acrescentar um mandamento se ele quisesse. E vamos imaginar então que nós tivéssemos o 11º mandamento. Qual seria o mandamento? Qual? Fala alto. Amem uns aos outros. Esse seria o 11º mandamento. Jesus está acima da lei. Ele é o autor da lei. Então ele tem sim o poder de acrescentar um 11º mandamento. Se a gente ler o verso 35, diz assim: se tiverem amor uns aos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. Jesus viveu o que ele pregou. Por isso, ele teve êxito. Um marceneiro da cidade de Nazaré transformou o mundo, porque ele viveu aquilo que ele pregava. Se ele não tivesse feito isso, nada disso tinha acontecido, nada disso teria valor. Vamos dividir o verso. Primeiro, nós já vimos que ele nos deu um novo mandamento. A outra parte do verso 34 diz: amem uns aos outros, assim como eu vos amei. Amem uns aos outros. Ele diz que nós devemos amar uns aos outros. E ele nos ajuda dando um modelo. Quem é o modelo? Quem? Ele próprio. Então, como que ele amou? Vamos imaginar como que Jesus amou? Como, para a gente poder amar assim, a gente precisa descobrir como foi que quem amou. Como ele amou. Então, vamos ver como Jesus amou. Em primeiro lugar, por que eu estou falando de amor? Hoje é 5º sábado, sábado de educação. Tem um educador chamado... ele não era educador, ele é psicólogo, né? O Jean Piaget. E ele fala de amor. Tem um outro chamado Paulo Freire, esse sim é um educador brasileiro, né? Um dos grandes nomes da educação no mundo inteiro, que ele também fala muito de amor. Sabe por quê? Porque nenhuma educação é eficiente se não tiver o quê? Amor. O que Jesus fez quando ele esteve aqui na terra foi educar. E ele educou com amor. Hoje a gente fala muito de não bater, não é isso? Tem campanha, né? Não bata, eduque, não é isso? Não é? Fala muito de não bater. Mas será que a ausência do tapa hoje significa que é aumento de amor? Não? Será? É tudo que a gente deve questionar, né? Por isso, em primeiro lugar, como pais,
como professores, como líderes de igreja, ao repreender alguém, nós devemos colocar sempre o quê? O amor. Sempre em primeiro lugar, o amor. E como Cristo amou? Primeiramente, Cristo, ele respeitou as pessoas incondicionalmente. Ele tratou cada pessoa, cada indivíduo como um filho de Deus. E olha que ele lia os pensamentos das pessoas. E ele tratou todas as pessoas com o mesmo respeito, mesmo sabendo que muitas vezes aquela pessoa não tinha um mínimo de respeito por ele. Mas ele respeitou aquela pessoa. Segundo, Cristo respeitou as escolhas das pessoas. Ele não estigmatizou essas pessoas, ele não humilhou essas pessoas, ele não rejeitou essas pessoas. Ele respeitou as escolhas dela. Um exemplo, Judas. Ele não respeitou a escolha de Judas? Ele respeitou. Ele destratou Judas? Ele humilhou Judas? Mesmo sabendo que Judas seria o responsável, seria um traidor. Quantas vezes nós temos traidores? Quantas vezes as pessoas nos traem? Amigos, familiares, nos traem. Imaginem se Jesus amando essas pessoas. Ele respeitou a pessoa que vendeu ele por 30 moedas de prata para os romanos, para os judeus e romanos, né? Ele respeitou essa decisão dele. Cristo, isso é muito interessante, Cristo aceitou a dissidência, sem excluir, sem desprezar ou maltratar ninguém. Quer ver um exemplo? Quando Pedro falou para ele assim, no Monte da Transfiguração: vamos fazer uma barraca aqui, vamos ficar aqui. Ou às vezes que Pedro muitas vezes levantava a voz: eu não concordo. Ele muitas vezes era firme com Pedro, né? Mandava Pedro o quê? Uma vez ele manda: cala a boca, Pedro. Mas ele nunca não tratou Pedro com amor. Ele sempre tratou Pedro com amor, quer dizer. Ele podia dizer: eu não estou de acordo com você, mas eu respeito você. Tem uma frase do Voltaire, né, do xará do nosso Barbosa aqui, o filósofo Voltaire, que eu gosto demais. Quando eu dou aula de iluminismo, eu sempre falo essa frase na sala de aula. Diz assim: eu posso não estar de acordo com o que você acredita, mas eu daria a minha vida pelo seu direito de acreditar. Você encontra versões diferentes, de repente, dependendo da tradução, né? Mas eu posso não, mas você tem o direito disso. Eu posso não concordar, mas eu tenho o direito. E Jesus dava o direito aos seus discípulos de se expressarem. Outro, Cristo aceitou a dúvida. Como foi que Cristo tratou Tomé? Ele rejeitou Tomé? Tomé não duvidou? O que ele fez? Ele simplesmente mostrou para Tomé a verdade. Mas ele não rejeitou nem excluiu Tomé. Então ele também nos dá direito a termos o quê? Dúvidas, de termos questionamentos. Alguns anos atrás, eu assisti uma palestra com a professora Ofélia Moroz. Ela era viúva de um pastor. Agora ela casou novamente com o pastor Davi Moroz, alguns anos atrás. Mas ela era viúva, ela ficou nova ainda, viúva, com os filhos adolescentes. O marido, um pastor muito dedicado à obra, morreu em um acidente de carro. E ela, contando, ela ficou muitos anos se questionando a Deus: por que o Senhor matou meu filho, meu marido? Por quê? Um homem fiel, um homem dedicado à sua causa. Por que o Senhor matou meu marido? O Senhor matou. Ela falava assim.
Muitas vezes a gente fala assim, a gente não pode questionar Deus. Deus nos dá o benefício da dúvida. Um dia Deus deu um sonho para ela. E ela entendeu por que o marido dela morreu. Nesse sonho ela via ele num quarto de hospital. Ele doente, blasfemava a Deus. E um anjo falava para ela, agora você entende? E a partir daquele sonho ela então não questionou mais. Mas nós podemos, Deus nos dá o benefício da dúvida também. Ele aceitou a dúvida, mas Ele também nos ajuda. Quando nós pedimos, Ele nos ajuda a tirar essa dúvida. Outra forma de amar de Jesus Cristo, Ele amou sem esperar retribuições. Ele não esperou retribuição. Amar aqueles que nos retribuem é muito fácil. Quando Jesus fez o milagre, por exemplo, quando Ele curava, ressuscitava, ensinava tudo, Ele pedia pagamento? Não. Ele pedia assim, agora você me dá um obrigado? Não. Não é mesmo? Como a gente ensina para o filho, né? Como é que diz? Obrigado, né? Ele amou sem dar esperar nenhuma retribuição, nada em troca. Ele sabia, porque ele sabia o futuro. Ele sabia que muitos daquele que ele estava curando, que ele estava beneficiando com a cura, com alguma outra coisa, com os sermões que ele fazia, iriam estar na multidão gritando o quê? Crucificam. Ele sabia disso. E, no entanto, ele não deixava de curar. Ah, não, esse aqui eu não vou curar porque ele vai gritar lá, ele vai pedir para eu morrer. Era uma forma de amor de Jesus também. Outra forma, Ele amou, embora isso tenha significado ser rejeitado até mesmo pelos seus próximos. Jesus foi rejeitado pela própria família. Ele foi rejeitado na sua cidade natal, Nazaré. Falaram para ele, vai embora, a gente não te quer aqui. Mas mesmo assim ele amou. Ele realizou boas ações, embora ele soubesse que os seus receptores não a mereciam. Ele não sabia aqueles 10 leprosos, né, que só um voltou para agradecer. Ele não sabia que eles não voltariam? Ele sabia. Quando ele multiplicou os pães e os peixes, vocês acham que todas aquelas milhares de pessoas que tinham, só tinha gente boa ali naquele meio, né? Só tinha gente boa? Não. Mas ele multiplicou e deu comida para os pães e para os peixes. Multiplicou, deu pão e peixe para aquela multidão. Ele foi bondoso até com os seus inimigos. Com aqueles líderes religiosos, o que ele fazia? Eles faziam perguntas muito maliciosas para Jesus Cristo. E o que Jesus respondia? Sempre com educação, nunca se negou a responder nada, mesmo sabendo das intenções deles. Então, mesmo seus inimigos, Deus foi extremamente bondoso, conversou, dialogou. Cristo nunca maltratou um pecador. Ele sempre amava a pessoa. A gente tem momentos na Bíblia que a gente percebe isso. Ele andava com publicanos, com cobradores de impostos, andava com ex-prostitutas. Eram essas pessoas que sentavam à mesa com Jesus, porque ele nunca maltratou um pecador. Ele sempre amou as pessoas incondicionalmente. Em nenhum momento ele sempre exaltou o quê? A bondade. Outra coisa, Jesus nunca se exaltou, mesmo sabendo quem ele era, mesmo sabendo que ele era o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Ele era um Deus. Ele não se exaltou, nunca, em nenhum desses momentos. Fui eu que fiz isso. Ele nunca fez isso. Pelo contrário, na hora da morte, ele estava pedindo por quem? Por aqueles que estavam matando,
aqueles que estavam o matando. Outra coisa importantíssima, ele sempre ensinou. Ele é um professor e tanto. Jesus é um professor e tanto. Se você pega Jesus ensinando, ele ensina perfeitamente. Ele é um exemplo de professor. Mas ele nunca ensinou com autoritarismo. Ele nunca foi autoritário. Suas palavras não eram autoritárias, elas tinham autoridade, mas ele não era autoritário. É bem diferente autoritarismo de autoridade. Ele não era autoritário. Ele sempre falava com carinho, ele sempre era humilde. Ele sempre fazia isso. Ele nunca usou de autoritarismo. Ah, mas ele expulsou os homens do templo. Mas ali ele usou da sua o quê? Autoridade. Ele não foi autoritário. Ele usou da sua autoridade. Cristo, ele nunca discriminou ninguém. O lema de Jesus Cristo era o quê? Deus não faz acepção de pessoas. Então ele não discriminou ninguém. Essa era uma forma de amar dele também. E por último, duas últimas formas de amar dele. Cristo, ele estava disposto a morrer pela humanidade. Se você para pensar, quando ele esteve disposto a morrer, ele não esteve disposto a morrer apenas pelos bons, por aqueles que iriam aceitá-lo. Ele morreu também por quem? Ele morreu por Adolf Hitler. Ele morreu por Bin Laden. Olha, ele morreu por Bin Laden. Ele morreu por pessoas que hoje em dia, que a gente fala assim, nossa, mas como consegue fazer isso? Eu não conseguiria. Esses matadores aí, ele morreu por todos eles. Não foi só por mim, que sou muito boa, né? Ou por você, que é muito bom. Ele morreu por essas pessoas. Ele podia falar assim, não, por esse aí eu não vou morrer não, porque não, ele, né? Tudo bem, mas eu não vou morrer por ele. Ele morreu pela humanidade, sem distinção de ninguém. Quer amor mais incondicional do que amar aquele que não merece ser amado? Cristo nunca, assim como eu falei, ele nunca procurou, nunca se exaltou, ele nunca procurou honra humana, mundana. Ele fala em João 5,41, não vamos ler, mas eu vou falar, que ele não aceitava a glória que vinha de homens. Então ele não veio aqui para glórias terrenas. Ele veio aqui porque ele estava disposto a morrer pela humanidade. Ele nunca maltratou, ele nunca humilhou, ele nunca rotulou ninguém. Nós rotulamos as pessoas. Esse está certo, esse está errado, aquele ali está errado. A gente rotula as pessoas. Olha como é que ele está vestido. Ah, isso não é roupa de cristão. Não é assim que a gente fala? Isso não é coisa de... Olha que roupa é essa? Porque a gente tem rótulos. A gente coloca as pessoas em vidros ou em latas e colocamos um rótulo por fora. E Jesus nunca fez isso com ninguém. Nunca. Ele pode ter sido muito duro em suas palavras, mas ele nunca humilhou ninguém. E o engraçado é que a maioria das palavras duras de Jesus foram referidas a quem? Eram para quem? Para quem estava onde? Lá em cima. Eram os líderes religiosos que ele dava suas palavras mais, para quem ele proferia suas palavras mais duras. Todos esses atos de amor de Jesus, todos, não são frutos do sentimentalismo. O mundo hoje, ele é sentimentalista, ele não é amoroso. O que ganha audiência na televisão são os programas o quê? Sentimentalistas. Você liga a televisão à tarde, ou tem programa falando de fofoca, falando da vida de artista, ou você tem gente explorando o sofrimento dos outros. É isso, explorando.
Isso não é amor, isso é sentimentalismo. Quando a gente não tem sentimentalismo, a gente tem romantismo, que é bom, é muito bom ser romântico. Mas o romântico, muitas vezes, ele está longe da realidade. Jesus também não foi. Não são atos românticos esses atos de Jesus. São atos de amor. Sabe por quê? Porque quando você ama, você tem o desejo de fazer o que é correto. Então ele amava. Então ele queria fazer o correto. Por isso, uma das últimas instruções de Jesus para os seus discípulos e para nós foi: amem uns aos outros, assim como eu vos amei. A vida cristã tem duas dimensões: o amor de Deus e o amor ao próximo, como os 10 mandamentos, né? Se você ama só a Deus, isso está errado. Se você ama só a Deus, isso é misticismo, isso é fanatismo. Agora, se você ama também só os outros, também está errado. Agora, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E vamos mais longe: aquele que ama a Deus ama também os seus filhos, né? Não tem como você amar uma pessoa e não amar um avô. Está ali Paulão, né? Paulão ama os seus netos, bisnetos, não é, Paulão? Agora você ama os seus netos, seus bisnetos, porque são filhos das suas filhas que você ama incondicionalmente. Não tem como. Esse neto aqui eu não vou amar. Nós somos filhos de Deus. Se você ama o pai, você vai amar o filho. Em 1 João, eu quero ler com vocês. É o último verso que nós vamos ler. Não, é o penúltimo, porque depois nós vamos voltar. Não, vamos voltar para João 13. 1 João 4:20. João fala assim: se alguém diz eu amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois ninguém pode amar a Deus a quem não vê, se não amar o seu irmão a quem vê. Então, se você fala eu amo a Deus, mas você está odiando o seu irmão, ou seja, quando a gente fala irmão, a gente está falando de outra pessoa qualquer, todos nós somos irmãos. Você não ama quem? A Deus. Porque você não vê Deus. Você vê o seu irmão. E voltando para João 13:35, ele vai dizer que nós devemos amar para quê? Amando uns aos outros, farão o quê conosco? Nos saberão que vocês são meus discípulos. Tem uma frase do Gandhi, Mahatma significa grande alma, né? Quando Gandhi morreu, Einstein falou que no futuro as pessoas iriam duvidar que alguém como ele viveu na Terra. Ele amava as pessoas independente da sua posição, da sua casta, né? A Índia se divide em castas. E ele era a casta maior, que eram os brahmanas, que eram aqueles que pensavam, são os sábios. E ele amava lá os párias, aqueles que estavam ali na poeira, que ninguém nem falava. Quando Gandhi nasceu, a sombra de um pária, ou seja, de um Dalit, era imunda. Nem a sombra, eles passavam nem pela sombra. Isso ele falou, que se ele seria cristão se não fossem os cristãos. Tem uma frase da irmã White que eu acho muito bonita, que é assim: a oração é a respiração da alma. Vocês sabiam que Gandhi falou isso também? Eu tenho para mim que ele leu Ellen White, porque Gandhi também falou isso, essa mesma coisinha. E ele dizia que não era cristão por causa dos cristãos,
porque ele nunca viu um inglês que colonizou e explorou o país dele mostrar amor por eles. Então, por que amar uns aos outros? Porque assim nós seremos conhecidos como os discípulos de quem? De Deus. Adianta esforços evangelísticos se a gente não ama? Não vai adiantar. Nós precisamos amar. Jesus sabe muito bem que as pessoas vão ter uma ideia de quem são os cristãos por intermédio disso. Jesus conhece muito bem a natureza humana. Ele entende direitinho aquilo que a gente está pensando e aquilo que a gente quer. Com muita frequência, a nossa atenção ela é chamada pelo que é diferente. Sabiam disso? A super interessante desse mês chegou lá em casa essa semana e está lá. Nosso cérebro não foi feito para ficar concentrado. A gente não se concentra, nossa natureza. Qualquer coisa chama a atenção da gente. É ou não é? Né? Se você está aqui, de repente, escuta um barulho, você saia da atenção. Então ele sabe disso. No tempo de Cristo, também não foi exceção. Falou assim, mas no tempo de Cristo não tinha computador, não tinha Facebook, não tinha internet, não tinha filme, não tinha televisão. Então, mas tinha outros meios de chamar a atenção e desviar a atenção do que era importante também. Por isso, ele dizia que nós devíamos amar também. Porque é o amor que nos faz o quê? É o nosso amor que chama a atenção dos outros. Quantas vezes a gente fala assim, nossa, mas aquela irmã, ela é tão especial, porque geralmente ela o quê? Ela demonstra com ações o seu amor. Então a gente acaba amando essa pessoa também. E olha que interessante, a ênfase de todo o ministério de Cristo, a ênfase de tudo o que ele falou, não foi doutrina, não foi tradições, foi o quê? Estilo de vida. E o principal estilo de vida que ele nos deixou foi amar uns aos outros. A ênfase de Jesus foi viver a verdade, acima de tudo. Ano passado, o CAJ foi avaliado pela União Oeste, agora União Sudeste, né? E eu trouxe até para os jovens o caderno de avaliação semana passada. E houve uma enquete com os alunos. E uma das coisas que os alunos mais deixaram assim de ponto positivo, né, foram o relacionamento entre professores, funcionários e alunos. A gente se sente em casa. Muitos colocaram isso. Aqui a gente se sente em casa. Um colégio, uma igreja, ela não vai ser lembrada não só pelas grandes programações na casa da igreja ou pelos grandes feitos do colégio. Vai ser lembrado por esses poucos momentos. Meus ex-alunos, eles vão lembrar das minhas aulas, do que eu falei em sala de aula, da maneira como eu falei, do meu modo de agir. Meus filhos vão lembrar disso. Às vezes eu me pego falando assim, meu pai, minha mãe falava isso para mim e eu estou falando para os meus filhos. Quando a gente chega nessa idade, a gente lembra daquilo que os nossos pais falavam para a gente quando a gente era criança. É isso que a gente carrega. São os valores. Essa semana, a gente estava falando da minha sobrinha, da Giovana, que ela é muito assim, tranquila, dorme tranquilamente, ela não dá muito trabalho. E a gente lembrando da Júlia, né? Já está com 12 anos, está uma moça. A Júlia dava muito trabalho. Ela não dormia, chegava assim 6 horas da tarde, começava a cólica, e ela ia até às 8, 9 da noite gritando de cólica, gritava mesmo. E a gente lembrando do meu avô, que ele ficava doido. Eu acho que se ele pudesse se furar para ela parar de chorar, ele fazia isso. A gente ficava mais nervoso ainda, porque ele deixava a gente nervoso. O que eu vou carregar para mim do meu avô, que faleceu tem 5 anos, é a demonstração de amor que ele teve por mim
por meus filhos e pela minha avó. Quem esteve no sepultamento dele li um texto onde eu falei quantas vezes meu avô saía de Madureira e ia para Vila Valqueire para sentar no meu sofá com a palavra cruzada dele, só para não me deixar sozinha com 2 bebês, porque Moisés estava trabalhando. Moisés chegava e ele ia embora. Quantas vezes ele falava assim: eu não pago passagem. É isso que eu vou carregar. É o discurso de amor. Se você fechar os olhos e você pensar naquilo que você lembra dos seus pais, você vai lembrar de momentos de amor, de dedicação que eles passaram com vocês, que eles deram para vocês. Pais amorosos nunca serão esquecidos. Professores amorosos nunca serão esquecidos. Líderes religiosos amorosos nunca serão esquecidos. Como adventistas, como nós devemos ser reconhecidos? Pela doutrina, sim. Pelas nossas instituições, sim. Devemos ser pelas nossas igrejas, sim. Pelos livros que nós publicamos, com certeza. Mas, acima de tudo, nós devemos ser adventistas reconhecidos pelo nosso estilo de vida, pela maneira como nós amamos e demonstramos o amor de Deus, ou seja, pelo nosso exemplo. Não só pelas instituições, devemos também ser lembrados pelos nossos atos, pelo nosso exemplo. Eu vou contar uma historinha para terminar. Eu já contei essa história aqui, mas para terminar eu vou contar novamente ela. O pastor Fernando Iglesias contou essa história num sermão dele, que eu ouvi pela internet. Uma menina foi pela primeira vez numa igreja com a tia, e ela viu o IASD. E aí ela viu, o que é isso? Ela ficou pensando, o que é IASD? E ela gostou tanto da igreja, da programação, da maneira como receberam ela, da recepção. Ela gostou tanto, que no final do culto, ela virou para a tia e falou: tia, eu sei o que significa IASD. Ela diz: é a Igreja do Amor do Senhor Deus. Nós devemos ser IASD, Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mas antes, nós devemos ser Igreja do Amor do Senhor Deus. Amém? Nós vamos cantar para terminar agora, todos juntos, uma música que fala de amor, de família, de união, de laço, de que nós devemos ser uma família aqui dentro, que nós devemos estar juntos como família, amando. Quando a gente está em casa, em família, a gente briga, não briga? A gente briga, a gente discute, a gente dá bronca um no outro, não é? Mas a gente se ama acima de qualquer coisa, né? Você pode... Ninguém fala mal do meu marido nem dos meus filhos, não fala mesmo, só eu. Não fala não, né? A gente tem que ser aqui também, irmãos, a gente tem que ser assim. À tarde eu vou fazer uma palestra que eu fiz aqui alguns anos atrás, que são as 5 linguagens do amor. Se você não teve a oportunidade de estar aqui há alguns anos para ver, porque nós temos 5 formas diferentes de amar. Vocês sabiam disso? Cada um de nós temos uma maneira diferente de amar. E hoje à tarde você venha para descobrir qual é a sua forma de amar. Isso vai ajudar muito o seu relacionamento também, em família, né? Vamos levantar, vamos cantar Corpo e Família. Agora nós vamos ter a oportunidade de dizer ao nosso irmão do lado que ele é importante para nós, que nós o amamos, porque nós aprendemos que o enfoque maior do ministério de Jesus Cristo foi amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E o novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado,
Coração que é inspirado por Jesus, como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família. Cumprimente o seu irmão do lado. Diga para ele que ele faz parte da sua família, uma grande família de Deus. Eu preciso e você de ti, precisa dele. Nós precisamos de vocês. Jesus precisa de nós. Precioso és para mim, querido irmão. Vamos ter a oportunidade de cantar novamente. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus, como fruto desse novo coração. Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, vivendo em falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. Amém. 1 João 2, 9 e 11 diz assim: quem diz que vive na luz e odeia o seu irmão está na escuridão até agora. Quem ama o seu irmão vive na luz, mas quem odeia o seu irmão está na escuridão. Ainda anda nela e não sabe para onde está indo, porque a escuridão não deixa que a pessoa enxergue. Que isso não seja uma realidade na nossa vida. Quando Jesus disse que a gente tem que se fazer como criança para entrar no céu, uma das coisas, uma das características infantis é as crianças amam e as crianças perdoam. Quantas vezes uma criança briga feio com a outra, 2 horas depois o que está acontecendo? Elas estão brincando juntas, felizes e contentes. Isso é uma característica das crianças que Deus quer em nós. Vamos orar? Santo Deus e Pai, nós estamos muito gratos porque o Senhor nos trouxe nessa manhã, nos tomou em suas mãos e agora nós estamos saindo para casa. Nós vamos retornar à tarde, que o Senhor possa estar conosco indo para casa, voltando também, que esse resto de sábado possa ser um resto de sábado abençoado. Eu quero agradecer muito a Ti, meu Deus, porque hoje eu tenho a felicidade
de estar com meu filho há 9 anos. Obrigado por esse menino maravilhoso que o Senhor me mandou. Agradeço a Deus por mais um ano de vida dele. E que o Senhor possa ser com esta igreja, que aqui possa ser um centro de amor. Que a nossa ISD seja uma igreja do amor do Senhor Deus. Que o Senhor venha estar conosco hoje e sempre. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém.